shalom, graça e paz, Deus abençoe os irmãos, né? E daqui a pouco os outros eles vão se achegar a nós, né? Então, irmãos, a gente está praticamente no finalzinho do estudo da carta direcionada à igreja de Tiatira, né? A gente mudou um pouco o cenário, porque lá embaixo tá meio difícil de organizar, então a gente veio aqui para cima, mas fica tranquilo, tá? Fica em paz. Sobre a igreja de Tiatira, lembrando que nós estamos fazendo uma comparação simplesmente, né, entre a igreja do tempo de praticamente 2000 anos atrás e dos nossos tempos, não é isso? E nós paramos, irmãos, semana passada nós tivemos um estudo sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês quantos estavam aqui? Vocês se lembram, né? E é interessante, aí entra naquilo que nós comentamos algumas vezes, né? Tudo aquilo que você tira fora da Bíblia, em algum ponto, em algum momento, ele vai entrar em contradição. Então, a Bíblia é uma engrenagem, não tem como eu tirar um dentinho daqui e passar a acreditar naquilo, é impossível. Ou nós acreditamos naquilo que ou vai gerar um confronto dentro de nós mesmos. Então, como nós comentamos também semana passada, não é idade, não é experiência, não é o tempo de conversão que faz com que nós tenhamos sabedoria. A sabedoria nossa vem da palavra e vem do Espírito. Então isso não significa... A experiência, irmãos, ela é bom sim, para você ter um aconselhamento, para você ter uma direção ali para a sua vida. O aprendizado ele é sempre bom, né? Mas o conhecimento da palavra de Deus, por mais que você vá em alguma faculdade, você busque instruções, por mais que você... Irmãos, os segredos de Deus, os segredos do coração de Deus, você não encontra em nenhum desses lugares. Os segredos de Deus você só encontra juntamente com Ele. A Bíblia diz no livro de Salmos que Deus revela seus segredos para os filhos, não com apostilas, com livros. Isso aqui é simplesmente para o nosso conhecimento. Mas quando a gente quer tirar realmente algo do coração de Deus, aí você vai ter que dobrar seus joelhos, você vai ter que clamar, você vai ter que buscar, e até você, conseguir realmente algo da parte de Deus, né? Senão é simplesmente algo vazio, né? Algo que não tem muito proveito. Mas enfim, nós paramos quando estávamos falando sobre essa carta de Tiatira, nós paramos no livro a respeito do conhecimento. Nós comentamos, lembra o que nós comentamos? Por que muitas pessoas não crescem, lembra? E foi lido um versículo, né? Da formiga, não é isso? Vai ter com a formiga, né? Tá preguiçoso. Mas algumas coisas também, né, que muitas vezes nos faz desviar do Evangelho. Está escrito em Provérbios 6,6, que diz assim: pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. O temor do Senhor. Os homens eles acabam se desviando do mal e se achegam ao Evangelho, né? Se achegam à presença de Deus. Então, a gente vai para os finais aí do livro do Apocalipse, para os últimos versículos. A gente está no versículo de número 26 do capítulo de número 2, não é isso? Alguém pode ler para nós, por favor? Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 26. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 26. E ao que vencer e guardar até as minhas obras, eu lhe darei poder sobre você. Olha só que interessante, irmãos. Na verdade, eu nem percebi o versículo que a gente ia entrar hoje. Mas domingo nós ministramos justamente sobre esse trecho, né? Ao que vencer, né? E é interessante. E hoje, a hora que eu vi, eu fiquei surpreso. Eu falei, puxa, eu não sabia que a gente ia comentar sobre esse assunto, né? Talvez ainda bem que eu não sabia, porque se eu soubesse, talvez eu nem, né? Mas olha só. Então, ao que vencer, né? Então, vamos para algumas características do que vencer. Irmãos, trazendo aqui vamos, esquecendo do evangelho lá fora, né? Vamos trazer para aqui, para dentro, né? Para esse espaço pequeno, ao que vencer. Os irmãos acreditam que todos que vêm à igreja têm desejo de vencer? Vocês acreditam nisso? Todos que vêm? Sim ou não? Eu acho que não, porque algumas pessoas vêm
fica alguns dias e volta mais. Só vem, acho que para conhecer. Agora, os que permanecem, acho que tem a vontade de vencer. Eu acho que não tem vontade de vencer, porque não tem propósito. Tem certas coisas que a pessoa pensa muito no material, e não no espiritual, no que sente. Então, se buscar aquilo que Deus não tem propósito para a pessoa, nunca vai vencer. Aí fica vindo na igreja, não tem resultado e vai embora, ou larga a mão. Aí não vence, né? Porque, na verdade, não está buscando aquilo que é segundo o coração de Deus, mas aquilo que é segundo a pessoa que quer. Aí não vai vencer. E também nem quer, né? Porque às vezes acho que a pessoa até sabe que não é o que Deus quer, o que ela quer, Mas esse vencer significa salvação, né? Não vencer que você prosperar. não, mas eu também digo assim, mas então, as pessoas vêm com esse intuito, né? Não é de prosperar. isso, não é de ter Porque hoje salvação em e dia viver uma vida prega de Deus. muito isso, na prosperidade, né? Prega a Não, mas salvação. nesse caso aí, você acha que é possível alguém receber tantas bênçãos mundanas e não ser salvo de Deus? Eu acho também. Pode ser isso? Que bênção não significa salvação. Você lembra aqueles 10 leprosos que Jesus curou? Só para o que voltou, os outros continuaram sendo curados, continuaram sem lepra. Para um só, Jesus falou a respeito de salvação. E eles não voltaram à doença, né? Voltaram, passaram a viver suas vidas, porém, simplesmente sem lepra. Mas uma pergunta, a pessoa que passou, tipo assim, por um milagre, foi curada de uma doença, ela é salva pela cura ou não? Não tem nada a ver. Cura é só cura. Cura é simplesmente cura. Salvação é algo à parte. E por que tem muitas pessoas que passam a vida inteira buscando, assim, tipo uma cura e nunca acontece? E algo interessante, pessoas andam buscando cura a vida inteira e nada acontece. E muitos são salvos, se permanecerem. Sim. Mas muitos, por exemplo, não são curados e não são salvos. Por exemplo, a gente tinha um pastor, na época de um ministério, tempo atrás, a gente tinha um pastor lá em George Wetter, sabe? De uma determinada igreja aí. E ele tinha um problema, direto ele estava naquelas máquinas lá de hemodiálise, ele tinha problema de rim. E o interessante é que aquele homem, ele tinha um temor de Deus, o pastor, ele tinha um temor de Deus. Uma vez eu fui pregar lá, a pessoa que me convidou falou assim, chega mais cedo, porque ele quer conversar com você, ele prefere que você chegue cedo. Eu falei, amém. Chegamos lá, o pessoal estava ensaiando ainda, né? Aí depois ele falou assim, todos que estão envolvidos no trabalho, no culto de hoje, nós vamos subir lá em cima para orar. Aí a gente estava orando lá em cima, os diáconos, pregadores, todos que estavam envolvidos no culto, direto e indiretamente, subimos lá na salinha para orar. A gente estava orando, ele parou, falou assim pro baterista, o que é aquele barulho, esse barulho que eu estou ouvindo lá embaixo, o que é? O que está acontecendo lá? Ele falou assim, deve ser tal pessoa que tá na bateria. Ele falou assim, ele vai tocar hoje? Não sou eu que vou tocar. Ele falou, primeiro, que se ele fosse tocar, ele deveria estar aqui. E se ele não vai tocar, ele não deveria nem estar lá na bateria, porque a bateria foi algo consagrado para louvor do Senhor. Por favor, vai lá e tira ele de lá que a gente te espera. Falei, rapaz, foi lá, sossegou, subiu, aí a gente continuou orando. É um negócio interessante, mas ele sempre teve problemas, uns problemas de rim, ele ficou quase com uns 10 anos mais ou menos com esse problema. Tinha vezes que ele tinha dificuldade para levantar do carro para poder ministrar o culto. Ele falava para os diáconos, vai lá, faz o que tem que fazer para mim, porque hoje não tô bem. Mas quando ele orava, as pessoas eram curadas. Então, Deus tem seus planos, seus caminhos. Só que aí nesse caso é bem compreensível, né? Porque quando Jesus curava alguém, ele sempre falava, a tua fé te salvou, te curou. Né? E hoje não é diferente. Se a pessoa orar por alguém e em nome de Jesus, é o nome de Jesus que vai curar. Não é nem quem está orando e quem
está recebendo o caso que ele tem fé. É certo que o que a gente tem que fazer com fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem que ter fé, claro, mas a pessoa que está recebendo também, muitos vêm não crendo, muitos não creem. Eles vêm para ver o que acontece. Grande parte vem para ver o que acontece. Vem porque o outro veio, vem por isso. Grande parte. O coração não está realmente ali. Está ali, a cabeça tá longe. O coração não tá todo ali. Muitos vêm não buscando totalmente como... Quando você olha, por exemplo, aquela mulher cananeia, né? Você vê, ela não estava nem preocupada com humilhação, com nada. Ela queria a cura para a filha dela, aquele que Jesus fala dos cachorrinhos lá, das migalhas. Ela está preocupada com humilhação por aquilo que ele ia passar, ela foi com propósito. Você está falando, hoje eu ouvi isso, e eu sabe que eu não entendo o que quer dizer. Por que aquela mulher, ela se... Até Jesus mesmo, como se ela fosse bem inferior aos irmãos, de quem ele estava falando. É como se fosse raça, né? Vamos dizer assim, que não era. Não, mas e no caso que Jesus não faz exceção de pessoas? É bem... Mas também entra uma questão que Jesus fala, que esse mundo não está debaixo da lei dos homens. O que ele queria respeitar. Mas será que nesse caso não estava envolvido aqui? Acho que não. Não que ele tivesse fazendo acepção de pessoas, na verdade Jesus nunca fez acepção de pessoas. Não, mas ele fez, na verdade, Por que ele colocou ela como uma mulher inferior? foi ele que levantou essa... alguns estudos você vai encontrar ele usando essa expressão cão. Vou mostrar alguns estudos, algumas linhas de pensamento diferenciado, tá aí para você acreditar em alguma coisa. Algumas linhas de pensamento usam a expressão se crê, né, de ele ter chamado ela de cão ou cachorrinho ou cão por causa dela ser de Cananeia, pela região do qual ela vinha. E Jesus, na verdade, ele deixou bem claro por que ele veio. Ele veio para os Israel a princípio. Primeiro ele veio para os Israel. É claro que ele deu ali umas passadas por Samaria, enfim. Mas outros vão justamente naquilo que está escrito, né? No processo, vamos dizer assim, de um tratamento de Jesus com ela, para justamente quando a gente olha para a passagem, por exemplo, daquele povo que estava no deserto. Olha que interessante. Jesus, Deus, ele disse assim que levou o povo para o deserto. Claro que Deus sabe, conhece todas as coisas, mas Deus levou o povo para o deserto para ver o que tinha no coração do povo. Mas, pastor, eu já ouvi falar também que a mulher de Cananeia era da linhagem de Cã. Sim. Tá certo, né? Aí eu como. Sim, porque dizem que aí vem essa expressão. Cão. Porque em algumas traduções você vê o nome de um dos filhos de Noé, Cã. Em algumas traduções você vê cão, literalmente cão. Eu já ouvi, sabe aonde? No dicionário também. Não, é claro que eu creio que essa expressão que eles usam é esse figurado, né? Então, mas é isso aí, que é da linhagem de Cã. Mas ele deixou alguma coisa clara, por exemplo, quando ele falou a respeito daquilo que cai na mesa dos senhores. Aí ele estava se referindo, porém, o que viria, seja para os da linhagem, né, das descendências de Cã, seja para os gentios, estava por vir ainda. Porém, ela rompeu essa barreira. Naquele momento ali, o principal seria os judeus, né? O tratamento ali era com os judeus. Não, entendi. Entendeu mesmo? Lembra que Eu só queria complicar um pouco mesmo. Amém. Então, quando ele fala ao que vencer, ele deixa bem claro, né? Ao que vencer. Então, quando nós comentamos a respeito, né, dos que vêm realmente, eles estão dispostos a vencer. Agora, só uma questão, fica uma questão assim, vou passar uma questão para os irmãos. Quando ele fala em vencer, logo já se fala em desafio, né? Toda vitória, ela vai gerar um desafio dentro de nós. Tem que ter um desafio, por exemplo,
São Silvestre, ou uma corrida importante, ou qualquer coisa que tem. Então tem que ter um desafio, tem que ter uma preparação para para aquele momento. Então quando se fala assim, ao que vencer, nós entendemos que não há vencedor sem lutas. E quando nós falamos em lutas, quando você dá uma olhada, por exemplo, para a quantidade de pessoas que você enxerga dentro da igreja e para a quantidade de pessoas, por exemplo, que você enxerga num culto de oração, por exemplo, no estudo da palavra, então, um momento onde se fortalece na presença de Deus, você busca intimidade com o Senhor, e um outro momento em que você busca conhecimento dele. Por que a Bíblia pede para você crescer na graça e conhecimento? Graça eu chamo de segunda-feira, conhecimento eu trago para terça-feira. Por que a Bíblia pede para você crescer nessas duas áreas, esses dois pontos? Porque isso vai te fazer ficar de pé. Isso vai te fazer ficar de pé, fortalecido do Senhor. Então, quando se fala em lutas, eu comentei algumas coisas aqui. Por exemplo, luta, por exemplo, não existe, por exemplo, um vencedor, aquele que quer vencer, se ele, por exemplo, não perseverar. Então, nós encontramos muitas pessoas, na verdade, que não perseveram, sendo que existe algo que a pessoa busca. Tem como, por exemplo, eu permanecer em alguma coisa se eu não perseverar, né? Não existe vencedor, por exemplo, se não utilizar um manual da fé, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus para vencer. A gente só pode vencer a vitória, irmãos. Lá em 1 João diz isso, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ninguém, irmãos, nessa terra vence, o mundo vence, um dia vai chegar diante do Senhor, sabe? Pelas próprias estratégias, sabe? Pela estratégia humana, de maneira nenhuma. Nós precisamos do manual da fé para vencer, da Bíblia, da palavra de Deus. A gente necessita disso se quisermos ser vitoriosos. Não existe vencedor, irmãos, em que um dia de luta, por exemplo, ele fique plantado dentro da casa esperando a vitória cair na cabeça. Não existe vencedor dessa forma, dessa espécie, irmãos. Acontece que nem Davi, o exército lutando e ele lá em casa, na sacada, olhando a mulher do outro, né? Então, não existe, irmãos, vencedor que esteja sem a orientação do Senhor dos Exércitos, porque na verdade é Ele que nos dá a vitória sobre o inimigo. Você não tem vitória sobre, sabe, em nome de Pedro, João, não sei quem. Você tem vitória só em nome de Jesus, e é Ele que nos dá essa vitória. Então não existe vencedor de uma outra forma. Então, ao que vencer, porque muitos infelizmente vão ficar pelo meio do caminho, que não sejamos nós, tá bom? Fica à vontade. Um tal de conhecimento da palavra, que tem coisa que eu não acho muito interessante. Porque você já viu muitas pessoas que têm um conhecimento grande da palavra, mas aquilo é para ele isso porque é soberbo, só porque ele sabe daquilo. Isso não é interessante, porque qualquer um pode conhecer a palavra, até Satanás conhece, ele conhece e treme. Aí a pessoa pode ter um conhecimento, um baixo conhecimento, não ser usado para nada pelo Espírito Santo. Porém, ele nunca deve ser desprezado, porque a Bíblia diz que aquele que despreza o conhecimento não ama nem sua própria alma. Eu vou chegar lá. Agora, tudo na verdade que nós recebemos, muitos que não sabem usar da maneira adequada, os dons espirituais, por exemplo, dons ministeriais, tudo muitas vezes é usado, ou muitas coisas, melhor dizendo, é usado para soberba. Quem é soberbo, irmãos, ele não sabe lidar com nada, tudo para ele vira soberba. Às vezes você vê pessoas simples de tudo, que você não vê que ele tem conhecimento de grande, assim, você vê que é usado. Às vezes nem vê, né? Nem vê. Sabe pouco. Sabe pouco. Então aí isso aí, o Lucas tem muito isso na cabeça, ele é muito. E às vezes ele vai falar e fala um monte de coisas de demônio, de nada. Então essas coisas. Tem coisa que ele fala assim, parece que não condiz, né? Porque se uma pessoa, gente, né? se uma pessoa espiritualmente ele vem na igreja, precisando de uma palavra que o Lucas pregar, a pessoa sai fora. Não, a pessoa sai fora. Não é assim. Nesse caso, então, porque nesse caso não tem conhecimento. No caso, Deus vai ajudar, né? Caso Deus que tem a instalação dele, mas tem conhecimento do ponto de vista dele. Acho que ele vai tratar com os irmãos, né? Demais. Mas é que nem aquilo que o pastor Luiz sempre falou, que ele falou na igreja, né? Sobre a salvação, professor. E a igreja entendeu mal, né? É um conhecimento que o pastor tinha e queria passar para a igreja, mas a igreja foi preparada para alguém.
Então, a igreja não estava preparada para ouvir, mas era um conhecimento que ele tinha. Certas coisas é óbvio de ter com a gente. É como o João falou também, né? Que uma vez ele falou, mas é você querer dar uma mistério, não é assim. Mas no caso, assim, de passar a palavra, o entendimento, mas é bom, você vai educar até a pessoa, mas se não vier do Espírito Santo, a gente sempre conversa, dom de sabedoria, conhecimento, entendimento, e discernimento é do Espírito da palavra. Você está falando, você pode ter vasto conhecimento, entendimento de tudo, fazer teologia, fazer filosofia, e por aí, né? Mas se não tiver o dom do discernimento do Espírito da palavra, nada feito, sai do ritual. É o caso, eu fui de igreja presbiteriana, fui de igreja batista, mas eu fui de igreja aí que prega só na conhecimento. Conhecimento e entendimento. É uma boa lição de tudo, mas vazio de nada. Vazio de tudo. Não pega a palavra, não o texto vai lá, não sei aonde, né? Tá lá, povo, a gente aprendeu o seguinte: mensagem é a experiência compartilhada com o povo. Esse poder compartilha com o povo. Essa experiência compartilha. Então, você dá o nosso testemunho, olha, comunhão com Deus, eu conheço isso, Deus está certo. Eu conheço algumas pessoas, tem um veio para ele, um crânio, foi rejeitado. Aí é um crânio, estudou psicologia, filosofia, fez psicanálise, agora está estudando trabalho, que é o negócio do Israel. Vai lá na sinagoga lá de Israel para aprender essas coisas. Vai partir para feitiçaria do povo de Israel. Aí o cara veio pirado, você conversa com ele, ele com cada coisa, que não adianta você explicar. Está tudo na cabeça dele. Perdeu, nós estamos fazendo junto aí na cidade de Viagem, naquela época lá de 76, 78, né? Depois ele fez o curso, passou para o Brasil, saiu, depois foi assim. Mas eu trabalhei com ele no curso, eu não penso, cara. Essa é uma igreja, os irmãos dele, bênção. Mas hoje, para virar a cabeça com muito conhecimento. Conhecimento sem discernimento. Conhecimento sem o Espírito da palavra. Só que ele tem por um lado, nem no meu caso. O que eu mais peço para Deus é que eu leio e consigo guardar, porque eu sou muito ruim de memória. Pense no futuro de memória, eu sou eu. Às vezes eu acabei de ler o versículo. Se eu parar para meditar nele, eu ia pensar, como é o versículo mesmo? Ai, que ótimo mesmo. bom, isso daí não faz você doente, né? E eu busco do Senhor isso, para que Ele guarde. Mas com o momento que você buscou, eu acho que já é, né? E aí você não tem Mas às vezes você quer evangelizar a pessoa, e como que você vai provar que você aí é só, minha filha, pelo Espírito Santo. Por isso que eu peço a Deus. Você me ajuda. Porque Você sabe, você fala e não sabe dizer aonde que está. Aí por isso você Com relação a pregar com o Espírito, eu acho que o Espírito, como você falou que não, mas assim, não falou não assim, não. Eu sou amor. Vou explicar. Uma pessoa que está pregando o Espírito, vamos dizer, nem Espírito não, todo mundo quer aquilo. Estou buscando. Mudou a voz. Mudou a voz. Mas eu acho que o ser humano, ele é movido por emoção. Né? E se você recebe uma notícia boa, ou alguém faz um elogio, alguma coisa, você já fica já diferente. Agora, imagine se a pessoa recebeu o Espírito Santo. Ela pode mudar ali, da mesma forma que você acredita que um endemoniado, um
que ele demoniado, ele quebra cabelo, ele fala gol sobre. Né? Então eu acho que daí é muito relativo à pessoa falar assim, não, então a pessoa está sendo, fazendo uma cena. Não é certo falar isso, né? Eu já ouvi falar das duas personalidades. Sim. É isso. Bipolar. Quando a pessoa está lá, vamos supor, né? Nós estamos aqui em cima, né? Beleza? No momento. A pessoa está lá embaixo, pegando a altura, mas está lá embaixo, no banco. É uma coisa. A hora que ele vem falar com o povo, é muito importante. Se a pessoa tem muita personalidade, lá ele usa uma, aqui ele usa outra, aquele superior, ele começa a falar grosso. Tá, esse eu não entendi agora. Então, não, certo. Não, é isso. Esse aí É isso, né? Essa coisa de voz aí, ó, tem uma série de coisas. Porque eu trabalhei com voz também, eu trabalhei em rádio, então tem voz. Depende também, eu conheço, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham em locução, trabalham em rádio, também em televisão, nessa caminhada aí. E, por exemplo, a pessoa que trabalha com voz, trabalhou e tem esse trabalho, é interessante, porque é um negócio assim tão automático, que quando ela chega diante do microfone, é um negócio automático. TV é imagem. Sabe? O áudio, a rádio, na verdade, é voz. Então, é um negócio assim tão automático, porque a colocação, a maneira com que se expressa, por exemplo, para quem tem dificuldade, por exemplo, para quem tem uma timidez, por exemplo, ele quer quebrar essa barreira. Senhor, quebra essa barreira. Tudo bem, o Senhor pode quebrar todas as barreiras, não só essa. Mas assim, existem algumas coisas que a pessoa pode fazer para auxiliar nesse trabalho. Por exemplo, ela poderia fazer hoje, por exemplo, um curso de oratória. Vai ajudar muito ela a trabalhar com o público. Claro que vai ajudar, vai trazer uma facilidade para ela. Não estou falando para ela ser uma artista, mas vai ajudar ela a trabalhar com o público. Tem pessoas que não olham, não conseguem conversar olhando nos olhos. Não conseguem. Não porque está possessa, coisa assim, mas a timidez faz com que a pessoa olhe para o chão, olha para tal lugar. Ela não consegue. Então tem pessoas que não dão crédito, por exemplo, quando você não olha no olho da pessoa, quando você não está olhando para ela. Tem gente que não dá crédito. Tem gente que falou, olha para mim, falando comigo. Algumas não, mas muitas são assim. Então, por exemplo, quando a gente encontra muitas pessoas que trabalham ou que trabalharam nessa questão de voz, de rádio, de TV, de coisa assim, e muitos se converteram ao Evangelho, muitos se convertem ao Evangelho. Eu conversava com um colega meu, ele começava a falar, eu falei para ele uma vez, eu não sou microfone não, cara. Ele começava a falar, ele já empunha a voz, eu falei, eu não sou microfone não. Ele, não, mas é meu jeito. Então é uma coisa que muitas vezes está dentro da pessoa. Pode ser que seja isso que nem está sendo comentado, mas também pode ser que não seja. Porque quando se trata de voz também, você conversa, por exemplo, com pessoas que trabalham e trabalharam nessa área, dependendo de como elas vão falar e com quem elas vão falar, automaticamente tem coisa que acontece dentro dela e ela se expressa daquela forma. Quando ela passa a se expressar, ela já entende que é daquela forma. Tem esse outro lado também. E você conversa com ela, é uma coisa. Mas a hora que ela vai pegar, ela tem uma voz de criança. Então ela começa a falar, ela conhece, né? O presidente do Senhor, ela muda as costas, né? Forçado, né? Mas muda, sim. E essa conhece muito assim também. Quando está no grupo, eu vou passar. Muda de voz, mas parece que tem voz de criança. Como é que É questão de a pessoa se sentir mais à vontade. Aqui, por exemplo, a gente tinha uma irmã, por ela ter trabalhado muito com criança, e ela se sente mais à vontade assim, e acho que ministrou aqui, acho que umas 2 vezes, eu acho, assim, diretamente para a igreja, mas ela explicava o mesmo método como se estivesse explicando para uma criança, porém para adulto, mas ela adotou isso para ela, então tudo que ela fala ou tudo que ela faz é meio que enquadrado, ou ela consegue colocar a criança ali. Ela falou, tem dificuldade de falar com gente grande, fala com adulto. Então, com gente grande, eu falo com criança. Então eu falei, imagine que os irmãos são crianças.
E é interessante, que ainda que seja na fé, mas é interessante que ela adota isso, não sei se os irmãos se lembram, né? É interessante, ela fala como se estivesse falando com crianças e explica como se estivesse explicando para criança. Eu achei algo assim bem curioso. Então, depende do que aconteceu com a pessoa e da maneira com que ela trabalha. Também tem esse outro lado, não somente o lado de duas personalidades. É uma técnica dela, né? Sim, mas a voz também é questão de técnica. Tem os artistas, mas tem também a questão de técnica de voz. Mas tem isso, viu, pastor? Tem dupla personalidade. Não sei se é bipolar, mas tem que a pessoa é uma coisa quando está no meio do povo, mas quando está na frente do povo, no altar, sei lá onde, se acha importante, muda que o negócio muda tudo. Né? Se é também, eu falar para se é também que quando a gente está tratando de se tratar, você tem que usar vocabulários corretos. Não pode usar a base, pode usar com gíria, mas assim não. Então, esse cuidado, né, pastor? Já a gente já muda um pouco a forma de pronunciar de uma pronúncia mais correta, né? Tinha um senhor, pastor Augusto, ele não sabia ler, mas quando ele orava, era demais. Olha, três pastores, sem analfabeto. Ele nem pregava, porque ele falava assim: Jesus é o salvador das nossas almas. Eu pouco da prisão. Quando o senhor orava, todo mundo achava sério. Todo mundo era sério. Entende? Então tem essas coisas, mas ele era ele mesmo. Vou sentar ali, Geralmente também a questão da voz, porque tem uma cantora chamada Bruna Oliver. O pessoal no Guilherme Soares. A voz dela é de criança, mas você vê a mulher cantando vozeirão. Mas ela estava dando entrevista esses dias lá na RGV. Vai um pouco. Eu acho que isso é dupla personalidade. Minha esposa tem dons, sabe? Ela vê a pessoa, vê outro do lado. Quando a pessoa tem dupla personalidade, está no cultura, isso não é? Ela bate o olho e abençoa. Sei que parava tudo, abençoar, porque é uma coisa que a pessoa não é exatamente, é meio complicado, mas é feito isso. Então, olha, vai ter bastante trabalho lá, hein? Viu? Então ela vai ter bastante trabalho lá, hein? Porque, olha, vou falar uma coisa pra você. Lá o negócio é complicado. Pra quem tem dom de dupla personalidade e usar realmente o dom pra Deus, meu, vai ter trabalho. Ele passou de 3 pessoas. Aí tem outro irmãozinho, né? Poxa, o irmão dele tinha 2 pessoas. Já saiu, não sei, lá difícil. Mas é outra personalidade. Muda de voz. Na igreja do pastor. Porque personalidade também nem sempre está ligada à voz, né? Como a gente comentou. Eles são do ser humano. Ele fala, prega bem, ele ora, mas ele muda o tipo de voz, o jeito de falar, o jeito de tudo. Dá a impressão de uma pessoa muito importante, falando muito difícil. Também não sei exatamente o que é isso, eu sei assim. Então a gente tem que cuidar de ser o que a gente é, né? Então, eu converso com o povo, eu fui pegar o mesmo time de voz, porque não vou mudar nada, não. Você também é a mesma coisa, que para você lá fora, por exemplo, é uma coisa só. Ele não tem dupla personalidade, você tem uma só.
Mas eu fiquei em paz. Não, eu falo assim porque a gente conhece pessoas do outro meio também, né? Pessoas do outro meio que, na verdade, a voz delas é instrumento de trabalho. Então, a questão também é como é que a gente quer que a palavra... Porque, irmãos, já vou entrar voltar no assunto aqui. Essa coisa de como é que você... Porque a palavra de Deus, ela é ministrada a palavra de Deus, mas com jeito de homem. Eu estava lendo Malaquias e mais alguns profetas hoje. É interessante a maneira com que eles impõem, com que eles fazem comparação, é bem interessante. Agora, por exemplo, não sei se os irmãos percebem às vezes, porque a gente que está no altar, os irmãos que pregam sabem disso, e que ministram louvor, pelo menos sabem disso, pelo menos a gente já comentou em alguns assim, encontros de louvor. Para quem está no altar, você tem que ter percepção. Aí na dupla personalidade, a questão aí é muitas vezes você querer chegar ao objetivo. O que Deus tem para fazer ou vai fazer é coisa dele, é coisa do alto. A gente busca para isso. Agora nós aqui na Terra temos nossos objetivos e temos uma maneira para chegar, para buscar o coração da pessoa, para que a pessoa receba algo da parte de Deus. Por exemplo, quando eu percebo que a igreja está muito dispersa, por exemplo, você percebe que quando eu desço lá embaixo, eu procuro falar um pouco mais alto, atrair atenção, procuro, sabe? Porque se eu não tiver atenção deles, eu duvido que Deus vai fazer alguma coisa na vida de alguém. Que, meu Deus, o Senhor está falando aqui, o camarada está olhando lá não sei para onde, está cochilando, sabe? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter atenção. Então, tem as coisas de Deus, sim, sabe? Mas tem as coisas que o homem, ele prepara, ele é um canal, né? E como que o canal faz? O canal ele vai no lugar certo para preparar algo para a igreja possa receber. É como, por exemplo, o ministério de louvor, por exemplo, ministério de olho fechado, não sei o que, orar por si mesmo, é interagir com a igreja tem que receber algo da tua parte, então alguma coisa você tem que fazer para envolver eles, para que o Senhor possa fazer algo no coração deles, entendeu? Por isso que é até interessante quando você fala em homilética, a arte de pregar, porque é uma coisa assim, você tem que ter percepção. Você está ligado na palavra assim, está buscando da parte de Deus, porém, você tem que ter percepção com relação à igreja, porque o alvo é eles, né? Então você precisa chegar ao coração, Deus precisa chegar ao coração deles através de você. Então Deus usou os profetas lá nos métodos deles, no Antigo Testamento e no Novo, enfim, mas... Quer dizer, eu falo com a criança, por exemplo, ela está olhando para o outro lado, prestando atenção. Eu falo para ela, olha para mim quando eu estou falando com você. Aí olha para mim e fala, entendeu? Então tá bom, agora vai. Então, quer dizer, se a pessoa não tem atenção tua, se a pessoa está dispersa, se a pessoa está... Eu duvido um pouco que ela vai receber algo da parte do Senhor. Então ela tem que estar ligada naquilo que acontece. Às vezes para estar ligado, às vezes você tem que descer, você tem que falar. Por isso que eu chego no microfone ali, eu sempre peço para levantar um pouquinho mais a voz. Primeiro que eu vou atrapalhar quem está com intenção de conversar lá atrás. Segundo que a voz ela vai entrar aqui dentro, e aí entra, claro, não vou entrar na área de psicologia, mas quando você fala um pouco mais alto com alguém, a pessoa ela recebe de maneira diferente. Fala com criança bem mansinho para você ver. Ela vai achar que você está brincando com ela. Mas fala mais alto para você ver como que ela vai receber aquilo. Então vai chegar de uma maneira diferente. Então tem um lado de Deus, né? A ação de Deus, como Deus tem para fazer, o que Ele quer fazer. Mas tem o lado do homem, tem a dupla personalidade, é claro que tem, a gente sabe disso, os artistas. A gente conviveu bastante com alguns. Mas tem também aquilo que é nossa parte para fazer. O nosso alvo é a igreja, é a necessidade deles. Então a gente está para servir a eles. Por isso nós sempre comentamos, não se ora de olho fechado, por exemplo, não se faz oração individual, oração não é um negócio diferenciado. Por exemplo, sempre trazendo eles, sempre trazendo a igreja por uma palavra, por um compromisso, sempre fazendo eles entrar no assunto, viver o assunto. Então a intenção uma coisa assim bem interessante é fazer eles viverem aquilo que está sendo ministrado. É como que trouxesse eles para dentro da história, para eles entenderem, sabe, poder pôr isso aqui dentro do coração deles, da mente deles, sabe? É claro que a obra é do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas essa é a nossa parte. Então, quando a terra ela é preparada, por exemplo, por que a terra precisa ser preparada, por exemplo? Por que a terra é preparada através de cânticos, através de louvor? Então, é um canal, é estratégia também para que a pessoa esteja ali, sabe, pronta para receber. Então, há várias maneiras
preparar uma igreja. Agora, quando você vê que está disperso, o clima tá, tem vezes que, olha, eu falo para você, do louvor, não sei o que acontece às vezes, não sei como vem, não sei o que, sabe, tem vezes que é complicado. Então a gente, soa frio e, sabe, parece que não vai, sabe, você se sente aprisionado o tempo inteiro, é um negócio tremendo, sabe, é um negócio. Então essa coisa de preparação é muito sério, mas se você não tiver atenção deles, e muitos vêm aqui, eles não estão dispostos muitos vêm aqui pensando na morte da bezerra, irmãos, querem, precisam de Deus, mas estão pensando não sei na onde. Então você precisa trazer a mente deles, envolver eles com a palavra, sabe? Essa é a estratégia. Você envolver a pessoa com a palavra para que você possa lançar a palavra no coração deles. Quando chega no coração deles, o Espírito Santo tem liberdade para fazer a obra, né? Por que ele diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas? É claro que está lá atrás, né? Claro que está lá atrás. Então, ouvido dá crédito. Ouvir não é simplesmente o ouvir, entrar por aqui, sabe? Simplesmente isso. Mas ouvir é dar crédito. Como é que alguém pode dar crédito? Ele tem que estar atento para receber. Então, a gente tem assim, nossos desafios assim no altar. A gente tem, né? E muitas vezes quem está ministrando, assim, seja principalmente assim, nessa área de louvor, principalmente, precisa estar bem sensível a essas coisas aí, sabe? O que está acontecendo, o que eu preciso mudar ali. Deus tem para fazer através desse cântico aqui, eu creio, oramos por isso e tal. Mas, puxa, eu preciso mudar algumas coisas aqui, sabe? Porque tem coisas assim que são vazias, porque essa é a diferença. Não sei se nós comentamos um tempo atrás a respeito de muitos pregam, muitos cantam e muitos tocam. Por que em alguns você consegue sentir alguma coisa e em outros não? É simplesmente um negócio legal, ou um negócio que às vezes se torna um pouco cansativo, ou sei lá. E por que em alguns se sente alguma coisa, recebe algo diferente? Por quê? É o que eu estava comentando, eu sempre comento com a minha esposa. Se a palavra de Deus não causar impacto no coração dos irmãos, para nada serviu, dispensa. A palavra de Deus, ela tem que abalar a nossa estrutura, tem que mexer com a gente, tem que bater aqui dentro, sabe, fazer estremecer, tem que balançar a nossa estrutura. Então ela tem que vir, sabe, batendo forte mesmo, né? Por que diziam para Jesus? Puxa, ele fala diferente porque ele fala com autoridade, né? Poxa, coisa vinha acontecer no coração das pessoas, né? E Jesus, sabe, já falava com o coração do outro ali, o outro ali, ele mexia mesmo. Mas é claro, Jesus tinha a estratégia dele naquele tempo, enfim, é um caso à parte. Mas nós aqui no nosso tempo, né, da maneira com que o mundo vive hoje, irmãos, é uma correria louca. O sujeito está aqui, ele já tem mais uns 10 programações depois que sai do culto. Então, às vezes do jeito que entra, sai. Às vezes não culpa do culto ou disso ou aquilo, porque o nosso culto é a Deus, não é aos homens. A louvor é para Deus, a palavra é para os homens. Porém, a pessoa chega doida para ir embora já. Então, eu preciso nesse tempo tentar trazer o coração dela para cá, para este lugar, cativo a esse lugar, para que a semente seja lançada. Porque às vezes a pessoa distraída, aquele que levanta no meio de uma oração, não sanitário. Levanta e toma água. No meio da ceia, levanta na cadeira. Não é possível, meu Deus. Você está orando no lugar, o pessoal levanta, levanta, senta, ó. É isso. Está vazio na entrada e vai ficar mais vazio na saída. Para quem está pregando, irmão, isso é terrível. Pensa num negócio terrível. Para quem está pregando, pensa num negócio terrível. Tem as exceções, as pessoas têm necessidade, né? Mas isso é raro, muito raro, a gente conhece isso. Mas a maioria, aqui não é muito, uma outra só. Tem igreja aí, pastoreia no igreja, o cara de água em cima do culto. Aí você liga lá de trás, cadê a família? Levou para lá, era a mãe, a avó, a tia, a avó, cada um ia buscar a água. Acabei com isso, mesmo estranho. Morreu, cada um fez lá atrás, eu não quero saber disso. Um dos motivos da gente fazer essas paredes separando, justamente para isso, um espaço isolado, justamente para isso, por causa de distração. Um dos motivos, né, essas paredes aqui, justamente para isso. Você não tem outro lugar para, sua atenção é para cá.
Se por acaso a minha palavra questão de pregação está atrapalhando a sua conversa, eu falo e você continua. Ou então, se está interessante, vem aqui, pode estar dando, a gente vai virar também com vocês. Tá? Acabou. Não saíram dele, me agradeceram, e nunca mais tiveram isso. Se perdesse a cabeça, eles perdem a atenção. Então, eu já aumento o som já para atrapalhar a conversa. Então, cada um tem uma estratégia. Então, mas aqui, irmãos, voltando para a lista, né? Os vencedores. Eu separei uma lista aqui, irmãos, não minha, tá? Eu não criei nada. Mas eu separei uma lista aqui, assim como existe, por exemplo, vencedores, é claro que existem perdedores. Lembrando que os vencedores não são aqueles que chegam primeiro, mas aqueles que chegam lá. Basta chegar lá. Então, só que eu separei uma lista aqui para perdedores. De alguns que, na verdade, infelizmente, né, estão trilhando por outro caminho. Eu separei algo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Eu vou ler numa tradução aqui, daqui a pouco você que tem uma tradução diferente, você pode estar lendo também, tá bom? Eu vou esperar você encontrar para que a gente possa estar atento. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Estava acontecendo um probleminha lá, né? Aconteceu o mesmo problema que a gente viu um tempo atrás aqui, um negócio foi para julgamento diante dos ímpios. Enfim, teve um probleminha lá. Paulo aproveitou e já tratou sobre vários assuntos. Deu uma lista aqui de pessoas que, né? Olha só, vou ler para você. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus? Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais. Eu gosto da NVI, eu leio várias traduções, eu gosto da NVI porque a NVI esculacha, irmãos, homossexuais ativos ou passivos, porque tem gente que fala assim, mas eu sou passivo. A NVI usa essa expressão, homossexuais ativos e passivos. Eu louvo a Deus por tudo. E olha só aqui, ó, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Então, a gente está falando dos vencedores, né? E aí eu vou só completar o que diz em Apocalipse 20:15. Segura aí para você ler para a gente daqui a pouco. Olha só. Mas ficarão de fora da cidade os que cometem pecados nojentos, né? Os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos, os que gostam de mentir por palavras e ações. Algumas traduções dizem os que amam a mentira, ou seja, fizeram da mentira sua companheira, sabe? Ficarão do lado de fora. 1 Coríntios 6:9, alguém tem uma tradução diferente? Tem uma palavra aqui que eu não sei o que significa. Efeminados. O resto é igual. Homossexuais. Tá aqui. Os homossexuais. Quase macho. Vou ler todos. Vocês não sabem os que fazem tal coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganeis a si próprios. Os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros e os homossexuais, os efeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e os salteadores não terão parte no reino de Deus. Alguma tradução diferente dessa? Não. Na minha só estava sempre para ser terminado. Corrigida é a linguagem mais clássica, né? A minha é colocar os sodomitas. Aí a gente liga ao pecado de Sodoma, né? Gomorra. Esse aí é também corrigida, né? Sim, por isso que a gente comenta a respeito de mais de uma tradução, irmãos, porque muitas vezes a própria tradução facilita. Então algumas coisas você tem que começar a ligar para você começar a entender, né? Sodomitas, o que te acontecia lá em Sodoma, porque Sodoma foi destruído, né? Um dos motivos, né? Principais, né? Então tem tradução que é muito mais clara, por isso que eu sempre separo mais de uma. A gente está aqui no de mas sodomitas é a mesma coisa de homem, né? Aí
talvez era de passagem. Por que eles colocam aqui como se fosse algo diferente? Efeminados, nem os sodomitas. Acho que o efeminados é esses que Efeminados acho que seria pessoas se parecem, né? isso, se pintam. Não, por exemplo assim, a pessoa é gay? Não é. Casar tem filho, tudo aí, mas tem uma pinta. É tipo assim. Ó, eu acredito também que acho que até muita gente assim que não se cuida. Tem aquele Você já viu mulher que parece um homem, porém não é homem? Ela não nem é sequer. Mas é que aí a gente está falando de aparência, a gente está falando do ser, do estado da pessoa. Efeminado que não importa que eles aparência? Não, aí, por exemplo, tem gente que parece que não, aí é o ser, é caráter da pessoa. A pessoa ela é assim, um ser. Mas o que parece, tem gente que parece, mas aquilo que a gente sempre comenta, muitas pessoas que julgam por aparência, né? Sempre, em compensação, muitos não parecem, porém são. Então nunca dá para julgar por aparência. Só que aqui Deus não faz diferença em nenhuma das situações aqui, né? Não, é pecado, mas eles não fazem, eles não dizem. Tem uma coisa que Deus Que diferença? que abomina na Bíblia, então, provérbio. É aquele que espalha contendas entre irmãos, né? No seu escudo. Mas aqui todos os pecados para Deus são iguais. Acho que eu entendi o que o Nanda quer dizer que não é um meio mais forte, nem grave, nem não, porque mais essa pessoa fraco. vê um homossexual aquilo ali, mas aí vê um ladrão, alguma coisa, né? Já não tem aquela tanta. Um bebo, por exemplo, um bebo você aceita. Tem que chegar, tudo isso é contra a palavra de Deus. Então, é que Deus não faz nenhuma proibição e tal. Pô, nem um desses vai entrar. Só que a citação aqui se diz diferente, né? Por exemplo, assim, uma pessoa que ela pratica bebo, não chega a ser bebo. Bebe? Viciado, né? Não é viciado aqueles que são bebe. Deve socialmente. Isso, socialmente. Isso, desse tipo aí. Para mim tem o vício da bebida. Mas eles é enxergado diferente de uma pessoa que é gay, vamos dizer assim. Biblicamente falando, não lembra aqui. Não passa a peneira de Deus, não. Os homens já vão ter desculpa. Tudo defeito, né? Não, deportando Deus é amor, não é assim. Se é completamente contrário à palavra, você vai sofrer essa consequência mais cedo ou mais tarde. Eu dou esse exemplo para o meu sobrinho, graças a Deus, eu saí do sair, mas fez duas coisas simplesmente horríveis: homossexualismo e viciar em droga. Eu não estava criado na igreja, né? Estava muito bem, bom, de repente ele foi uma dessas aí. Eu fui lá conversar com ele e falei assim: mas por que Deus permitiu? Eu permiti que ele partisse do personagem. Eu falei: não, Deus não permitiu. Não, mas é homossexual porque eu quis defender, sabe? Aí eu falei para ele o seguinte: se arrumasse uma área, uma mídia muito grande, que levasse todos os homossexuais lá. E quanto tempo essa ilha ia sobreviver? Aí, nos meus 50 anos, morria tudo, mas eu duas vezes coisa de Deus. Quando eu dei o patrão, ele fez: como? Aí não, eu podia fazer dois da cama e mandar: faça o que quiser aí,
porque não é pecado, que Deus permite, que isso é coisa que aconteceu, porque não é um desvio. Tem gente que nasce assim, batendo com ele, queria saber. Não nasce assim. E estudando bem o que aconteceu com ele, procurando tirar dele alguma coisa, desvio de personalidade. Maldição de família. Aí eu botei esse coisa, eu tinha 5 anos de idade, eu falei, olha, isso aí você não nasceu assim, você ficou assim, por condição de família. Acerte a família com Deus, para eu poder acertar a família com você. E ele está acertando e continuando. Eu também acho que nesse caso, nessa questão, entra também vamos dizer assim, a lei daqui. Porque hoje em dia, se você se dirigir para uma pessoa, um homossexual, para pregar para ele se ofender, ele processa. Então, eles têm o respaldo da lei e eles acham que eles estão podendo, vamos dizer assim. Coisa que atrapalha muito a palavra, né? O evangelho. A lei protege, a lei protege. Isso, o que acontece? Passa a ser lícito uma coisa que para Deus não é. Se você impedir. Se você falar para ele assim, você não pode casar, você não pode constituir família, porque não é a vontade de Deus. Eu disse, posso sim, porque eu moro no cartório, eu sou casada no papel, eu tenho uma criança legalmente e eu acho que eu posso. Eu estou uma criança, quem teve a criança? Interessante que o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, elas não existem. Existe simplesmente uma união. Só que se você for pregar para uma pessoa, ela se defende dessa forma. É simplesmente uma união. Casamento de homossexual, você faz? Se eu faço? Isso, vai ser alguém aqui. Pastor, nós vamos casar. Vem aqui eu faço o casamento. Eles vão sair daqui e vão pular embaixo da ponte depois que sair daqui. Mas e por exemplo assim, pastor, se uma autoridade, se a pessoa chega e fala assim, eu tenho uma ordem aqui, porque acontece isso. Mas faço, eu não digo que eu não faço, eu faço, claro que eu faço. Se eu for, por exemplo, casar, eu com minha esposa, eu mesmo, vamos supor que eu esteja namorando com ela, eu vou casar, por exemplo, num centro de umbanda, centro de macumba lá. O casamento lá vai ser feito? Vai. O método é deles. Então a norma, o regime interno, isso aí, desculpa. Existe uma regra da porta para dentro. E a regra nossa da porta para dentro é isso aqui, ó. Então o fato de eu pregar a verdade, nada pode me impedir de pregar a verdade, desculpa. Lá no plenário, lá no câmera, lá no Senado, podem mentir o que quiser mentir, lá a regra deles. Mas a partir do momento, que nem por exemplo dentro da minha casa, existe uma regra, dependente do que diz a lei lá. Agora, por exemplo, da igreja para cá, da porta para dentro, claro, o casamento ele não pode deixar de ser impedido, mas eu tenho certeza que os barbados vão sair daqui convertidos, porque palavra não falta. Palavra com certeza não falta. Eu tenho certeza que ele vai desistir de casar. Tenho certeza disso. Pastor, é claro que você sabe disso, mas para esse caso, o ministério dá todo o respaldo do pastor, porque é contra o regulamento, contra os estatutos do ministério de Shalom, que se faça casamento feio. Então, esse é uma coisa do pastor. Não posso fazer, porque eu estou contra o estatuto da igreja. Da parte para que ele quiser. Eu não se entender a cabeça de irmão, não vai derrubar a cabeça, são meus pais. Mas é a prova de diretoria do ministério. Mas a gente tem essa resposta. O bispo Agnaldo já comentou com a gente. Mas deve ser interessante, a pessoa ser com a Bíblia na mão, é uma bomba. Você jogar em cima de 2 cabas desse aqui. Mas aconteceu, eu já vi em casa, na televisão. Aí depois que assim incendeia o negócio, aí você joga para os caras, fala, ó, tô na palavra, cara, tô dentro do enquadro aqui. Como que diz o mundo aí fora? Tô no meu quadrado aqui, ó. Então, quer casar, vai casar no inferno. Posso por isso. Mas não está jogando mais. Mas tem um respaldo por lei do próprio ministério. Esse programa a gente não existe agora. Você joga por aí, não sabe nem por que existe, são independentes, não tem ninguém em cima, nada. Isso é problema. Isso é.
A sorte é que eles escolhem, né? Não é qualquer igreja. Mas aqui vai, Igreja agora, né? mas aqui vai ficar uma igreja bonita. Vai ser bem atrativo. Vai ficar um espaço aqui, vai ficar bem. Porque agora ele já tem a própria igreja dele, né? De usar os momentos deles, porque sabem, né? Como é educado a igreja. Conheceu o pastor Val? Conheceu o pastor Val? Não. Vamos cheio de espírito, eu falei. É coordenador não internacional. E eu ouvi a palavra dele. A outra vez depois, Ah. nós vamos para a igreja brasileira em São Paulo, depois do costume. E na época, o bispo Guilherme não precisava de número suficiente, né? Aí foi o bispo de volta, falou assim, então você vai comigo, né? Eu queria fazer isso como auxiliar, como pessoa, testemunha, né? Para ajudar a tirar ele. Agora, nada mais justo, porque ele tinha testemunha, e ele passou para a igreja dele, aí não me importa isso. Você custa do ministério. Então, o estatuto do Shalom dá um respaldo para Mas eu já tive esse problema no trabalho. Mas tem coisa que eu faço questão de jogar um foguinho ali. Eu falo assim porque eu não tenho problema em falar que eu tenho que falar. Vocês podem ter certeza. Fala para chefe, fala para supervisor, fala para quem tiver que falar. E nem, por exemplo, nos trabalhos nossos que são gravados, e eu sei que muitas pessoas acompanham, eu sei disso lá. Mas assim, por exemplo, teve uma vez, só para encerrar, eu preciso buscar minha princesa lá no serviço dela. Tem um supervisor lá que ele joga no outro time do adversário. Então, aí e tem um outro lá também, um rapazinho lá que ele também pende para esse lado. Aí eu falei pro Samir, eu sempre no meu armário, você vê minha foto, você vê adesivos de Jesus, você vê um monte de coisa, né? No meu armário, no vestiário. E eu coloquei assim um lugar assim, um objeto lá que você pode estar colocando de acrílico, você pode estar colocando papéis assim. Eu sempre colocava mensagens lá, mensagens. Os salmos, eu falei pro Samir, o negócio tá muito devagar, vou colocar um negócio aqui para ver se mexe com essa galerinha aqui. Eu catei 1 Coríntios 6:9, versão NVI, bêbados, homossexuais ativos e passivos, catou aquela leva. Aí eu coloquei lá, aí eu vi que no outro dia não tava. Falei pro Samir, falei assim, ou alguém tirou e jogou fora, ou gostou demais, pegou e levou, né, para mostrar para outro alguém. Eu peguei e coloquei de novo. E no outro dia não tava. Falei, Samir, o negócio tá dando fruta, hein? Eu peguei, acho que eu gastei, eu já tirei uns 10 cópias, porque, né, aí, acho que uma semana inteira ficou tirando, acho que o sujeito não aguentou, falou e foi conversar com o supervisor, né, aí dá certo, né, do mesmo time, né, aí o supervisor do outro turno pediu pro supervisor do meu turno e me chamou pra salinha para conversar comigo. E ele perguntou para mim, o que está acontecendo lá? Eu falei assim, qual é o problema? Qual enquadra aqui? Qual é o problema do... Eu falei para ele assim, eu queria que ele lesse para mim, né? Eu falei, mas leia para mim, eu quero saber no que você lê, o que vai incomodar. Ele falou, então, Paulo, ficarão de fora, não sei o que. Eu falei, então leu, então tá bom. Eu falei, qual é o incômodo? Eu falei, se o cara é o problema dele. Eu falei, por que o bêbado não reclamou? Por que o adúltero não reclamou? Por que o cara tem que reclamar? Então... Você vê que, sabe, e eu achei interessante, mas eu fui mais pra jogar mesmo ali, mais só pra ver o que acontecia mesmo. Mas é algo assim interessante. Mas não se preocupa não, irmãos, porque João Batista, ele foi preso, ele botava o dedo lá, né, no nariz de Herodes fazia umas atrapalhadas lá também nessa área, né, sexual. Ele era meio malandrão, Herodes, então ele apontava o dedo mesmo e, sabe, e foi complicado. Tanto que depois, a primeira oportunidade foi pedida a cabeça dele, mas é tranquilo, ele fecha o olho aqui e abre lá em cima. Se a causa é o evangelho, fica tranquilo. Fica tranquilo. Tá bom? Na próxima...
ser com pouca gente também, né? Você vê que a minha igreja inteira, mas é um grupo pequeno, mas é a elite da igreja, tá? Né? Isso é muito bom. Usar mais esse espaço aqui, né? Não abordar esses assuntos. Nossa, claro, eu procuro sempre fazer alguma coisa que eu passei experiência. Eu creio que isso ajuda os técnicos, os estudantes. O tempo que eu tenho no ministério, tudo isso, nossa vida, coisa boa. Porque às vezes, hoje, os pregadores mais novos, noção. Acho que está tudo, está sendo mais cheio disso aqui. Vai pregar, vai exaltação também. Deus me levou a exaltação. Só correr. Daqui a uns 10 anos vai vir exaltação para onde vai parar. Não é fácil. Não é fácil, faz isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida dos irmãos, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de cada um em nome de Jesus. E como nós sempre comentamos, né, infelizmente estamos número reduzido, vamos dizer assim, de pessoas, mas não quero que isso aconteça. Porém, se tiver uma pessoa, como já aconteceu um tempo atrás, a gente vai estar ministrando do mesmo jeito. Se tiver a nossa família, irmãos, o problema na verdade é de quem perde, de quem fica de fora. Então, nós damos graças ao Senhor e que as pessoas possam tomar consciência, né, a respeito da importância do aprendizado da palavra de Deus na vida de cada um. E você pode ter certeza, irmãos, pessoas, guarda isso no teu coração, para encerrar, pessoas problemáticas na igreja, elas não estudam a palavra de Deus e elas não oram. Então, se você vê esses cultos, sempre meio, você pode ter certeza, pessoas problemáticas, elas não estudam, elas têm medo disso porque bate de frente com aquilo que vivem e elas não oram. Você pode ter certeza disso, não tem vida com Deus, é muito blá blá blá. Então, infelizmente muitos ficam de fora nisso, tá bom? Mas a palavra de Deus é por que vencer, há o que vencer e é nisso que a gente está focado, tá bom? Fechar nossos olhos, agradecer ao Senhor.